Vamos falar sobre política, educação, construção democrática da sociedade e o papel do vereador neste processo? Quem vai conversar comigo hoje é Márcio Coimbra. Márcio é diretor executivo do Interleges, presidente da Fundação Liberdade Econômica, vice-presidente da Abrige, mestre em ação política, coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais Mackenzie. Que bom que nós vamos bater esse papo tão importante, Márcio. Thaís, uma satisfação estar aqui conversando com você para dirimir todas essas dúvidas e conversar mais sobre como essa nossa parceria pode render muitos frutos em Minas Gerais e pode render muitos frutos para os vereadores. Muito bom. Márcio, então, para a gente começar aqui nosso diálogo, que tal a gente conversar falando um pouquinho sobre política? A gente sabe que a gente está passando um processo complexo no nosso país. Essa questão do fenômeno das redes sociais tem mudado muito também o nosso contexto. E a gente sabe que talvez a sociedade esteja em um processo mais participativo, mas também percebe um afastamento por parte de outras pessoas e até talvez uma visão demonizada da política, o que é algo não bom, né, para a construção democrática do nosso país. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre isso. Por que você acha que a gente está vivendo esse processo? Como que a gente pode mudar a história política do nosso país? E o que a gente pode falar sobre esse assunto? Claro, Thaís. Isso é muito fácil da gente compreender. A cada 30 anos, a gente passa por uma renovação de ciclo político no Brasil. E nós estamos vivenciando esse processo nesse exato momento. Nós tivemos 30 anos atrás a eleição de Fernando Collor, que foi um insider, se vestindo como um outsider e que ganhou as eleições. 30 anos antes, Jânio Quadros participou desse processo e também causou uma ruptura no getulismo. E 30 anos antes, com a chegada ao poder de Getúlio Vargas, também a gente viu uma ruptura com a República Velha. Portanto, a cada 30, 40 anos, nós temos o quê? Uma renovação do sistema político brasileiro. A gente vê que em 30 isso teve uma enorme participação de Minas Gerais, com Antônio Carlos de Andrade apoiando, na época, Getúlio Vargas para a tomada do poder. Em 1960, depois da presidência de Juscelino Kubitschek, a gente tem a chegada de Jânio Quadros, que também vem trazer uma renovação para o sistema político brasileiro. E em 1989, nós temos Itamar Franco como vice de Fernando Collor, que foi quem trouxe a estabilização para o Brasil. Então, Minas sempre esteve no centro das decisões do país inteiro, nesses ciclos de 30 anos que a gente vive na política brasileira. Com o desgaste que a gente começou a viver desde 2013 e o advento do fim da nova república, a gente tem essa mudança de ciclo que ocorre com seu ápice em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro. Novamente um insider que se veste como um outsider e vence a eleição presidencial. Agora, a gente precisa enxergar daqui por diante qual o equilíbrio institucional que haverá no Brasil. Lá em 1890, foi aquela época que a gente tinha a República Velha. Depois, com a chegada do Getúlio, nós tivemos o período do getulismo. Com a chegada de Jânio Quadros ao poder, antecipa-se depois, em 1964, aquele golpe militar, e aí nós temos um equilíbrio institucional que se dá com os militares. Depois, nós temos um equilíbrio institucional da nova república que se dá entre uma dicotomia entre PSDB e PT. Nós precisamos ver agora, no pós-Bolsonaro, qual será o equilíbrio institucional que vai valer no Brasil pelos próximos 30 anos. Então, por isso que a gente vive esse tempo de agitação, incerteza, renovação, novas lideranças. Isso é normal na política brasileira a cada 30 anos. Pois é, Márcio, quando você fala em equilíbrio, é algo que realmente a gente está precisando, porque a gente vê que existe de fato essa polarização. Nessa polarização faz também com que muitas pessoas
se vejam assim, de um lado um extremo, do outro extremo. Quem não quer fazer parte desses extremos se vê desinteressada, quer se manter assim out desse processo. Como fazer com que as pessoas percebam a necessidade da gente participar desses processos e como não demonizar a política, a importância dela, né, para que a gente possa assim fazer com que todo mundo seja unidade nessa construção? Claro, esse movimento de polarização, ele vem perdendo força. As eleições municipais de 2020 nos mostraram muito isso. Os nomes apoiados pelos lados que polarizam a política não tiveram sucesso. E aquelas pessoas que estavam combatendo a pandemia, que colocaram o combate à pandemia em primeiro plano, conseguiram se reeleger. Aqueles que negaram a pandemia não conseguiram a reeleição. Portanto, a polarização ela não se tornou efetiva para mais de um ciclo político. Em 2016, ela elegeu esses outsiders na polarização que não conseguiram se reeleger em 2020. E em 2018, a polarização que levou Jair Bolsonaro ao poder não está tão forte nas urnas como nós vimos nas eleições municipais. O que eu quero dizer? Que as eleições municipais, elas sempre são uma prévia daquilo que vai acontecer dali a 2 anos. Se em 2016 não mostrou que existia espaço para outsiders, em 2020 isso nos mostrou que a polarização vem perdendo força e o eleitor quer uma política de resultados. Ele quer políticos que entreguem resultados efetivos, que combatam a pandemia, que consigam ajudar a população, que consigam trabalhar por todos os brasileiros. Eu acho que esta é a mensagem do eleitor em 2020, é a ausência de uma polarização e a busca de líderes ponderados em um consenso. Eu acho que essa será a tônica da eleição de 2022 e aquele candidato que se apresentar dessa forma terá grande chance de vencer essa eleição presidencial. Você tocou em um ponto muito importante, né, Márcio? Essa questão das últimas eleições e, inclusive, essa renovação política. Vereadores eleitos, prefeitos eleitos. Márcio, o papel do vereador neste processo? Porque tem muita gente que fala assim, o vereador, mas o vereador não tem tanto poder assim de ação. E é justamente o contrário, né? Porque é o vereador que está lá na base com o povo. Qual é o papel do vereador nesse processo que a gente vive? O papel do vereador é fundamental. É aquele que está do lado do povo e que entende quais são as demandas das cidades, dos municípios, aonde as pessoas estão. Então, isso é muito diferente dessa grande política nacional que a gente vive em Brasília. O vereador sabe das dificuldades daquela pessoa que está no seu município, dos buracos nas ruas, da violência, das drogas. As pessoas vivem na cidade. As pessoas não vivem simplesmente num país abstrato ou num estado. Elas têm os seus problemas cotidianos e, portanto, a melhor ligação do povo com a política é por intermédio do vereador. Ele é o elo mais importante dentro da política brasileira. E não é à toa que candidatos a prefeito e candidatos a governador dependem muito do apoio dos vereadores, dependem muito do município, dependem muito desse contato que o vereador tem com a vida cotidiana da população. Então, portanto, o vereador é fundamental para essa construção de um país novo, aonde nós possamos arranjar soluções efetivas e aonde nós consigamos ouvir exatamente quais são os problemas da população. Porque, como eu disse, ela vive nas cidades. E se a gente não escutar o vereador, se a gente não vê o que o vereador está fazendo, a gente se descola da realidade e começa a viver num mundo abstrato, aonde a política ela se consome por si mesma nos salões de Brasília. Então, quanto mais perto a gente estiver de prefeitos e vereadores, mais perto a gente está da verdadeira realidade do nosso Brasil. Realidade.
quando você fala em realidade, me vem o seguinte, e eu percebo isso até no meio, assim, além do trabalho, nas minhas convivências. Muitas pessoas, quando falam assim, vamos falar sobre política, eu acho que a gente precisa assumir que política não é um assunto muito fácil de se compreender por todo mundo. Nem todo mundo sabe o que é de direita, de esquerda, e eu tenho, assim, a coragem de reconhecer que eu não tenho como saber todos esses processos, e olha que eu trabalho com isso. Você imagina, tem vezes que a gente está falando de alguma coisa e percebe que uma pessoa está mais quietinha e tem a ver com política e ela não tem coragem de se posicionar. Essa realidade eu percebo também dentro do meio político. E isso passa muito, talvez, pela falta da capacitação, porque conhecimento ele é infinito, ele não se esgota e as coisas vão mudando, porque a vida é movimento, né? Como que a gente pode começar a ser assim mais autêntico nesses processos, ter coragem de assumir isso e talvez ter uma linguagem mais direta para o povo? Porque talvez esse desinteresse também possa acontecer por isso, Márcio, pela dificuldade de se compreender o tema que é realmente um pouco complexo. A política, ela se tornou muito abstrata na medida que ela é discutida só nos altos círculos. A gente vê discussões de reforma tributária, reforma da Previdência, mas a gente não discute temas que são ali importantes para o cidadão no seu dia a dia, reformas que impactem direto na sua vida. É claro que temas macro fazem parte da vida cotidiana da nação e precisam ser discutidos. Mas falta muito para a política ela discutir os problemas do cidadão, do seu dia a dia. O problema das drogas nas cidades, por exemplo, o problema da violência que está dentro das cidades, o problema da educação. E também, agora, a gente está vendo, com a emergência dessa pandemia, o problema da saúde. As pessoas que estão nas cidades, elas dependem da saúde, elas dependem da educação, elas dependem da segurança pública para o seu cotidiano. Então, eu acho que o que falta na política é estar mais perto do cidadão, é discutir coisas que estão mais perto da vida, do cotidiano de todo mundo. Ou seja, a superlotação nas UPAs, a falta de vagas nas escolas, a insegurança que a gente sente nas nossas cidades, ninguém pode ir para as praças, ninguém circula com tranquilidade, a profusão de armas que a gente tem pelo país, a quantidade de pessoas que estão no tráfego, o desemprego, ou seja, são tantas coisas que a gente precisa discutir que estão perto da vida do cidadão e são tantas outras coisas abstratas que se discutem em Brasília que os políticos eles devem estar mais perto da vida cotidiana e discutir mais coisas que impactem na vida do cidadão. Então, a gente precisa discutir quais são as políticas que nós precisamos trabalhar na questão, por exemplo, das drogas, para diminuir o tráfico, para diminuir a evasão escolar, para diminuir o problema da saúde, que é uma emergência que apareceu agora com essa pandemia, enquanto alguns diziam que a gente tinha que construir estádios, não hospitais, a gente está vendo hoje a necessidade que a gente tem de hospitais. E como numa pandemia, nós nos tornamos extremamente frágeis. Então, eu acredito que a política ela precisa estar mais perto do cidadão, e não o cidadão mais perto da política. Eu acredito que a política que precisa se aproximar do cidadão e que precisa entender quais são as suas demandas. E assim, o cidadão se torna mais participativo e mais ativo na sua vida em comunidade para trazer melhorias para a sociedade por um todo, por onde ele está. Muito bom, política cidadã e não para inglês ver, né? Falando aqui agora de educação, que é algo lindo e que tem condições de construir tudo ao nosso redor. Inclusive, é o escopo da nossa parceria, né? O IDCT trabalha capacitando, instruindo e aprimorando o conhecimento do Poder Legislativo de Minas Gerais,
que é o que tem condições de dar uma base aí para a transformação dessa administração pública. Como que você acha que esse estreitamento da parceria, vocês vão estar conosco nas aberturas dos cursos, vão enviar materiais para que a gente possa fornecer a eles, como que você acha que vai contribuir para esse amadurecimento democrático por parte do Poder Legislativo? Olha, Thaís, essa parceria com o IDCT ela é estratégica. É estratégica por a gente estar falando no IDCT. E é estratégica por a gente estar falando na penetração que o IDCT tem naquele que é o estado mais importante do Brasil, que é Minas Gerais. Por que ele é tão importante assim? Porque Minas Gerais representa um mini Brasil. Quando a gente está fazendo uma campanha presidencial, a gente olha sempre para as pesquisas em Minas Gerais. Porque Minas é um mini Brasil. Você tem um pouco do Nordeste, você tem um pouco de zona metropolitana, você tem o Triângulo, você tem diversas regiões de Minas Gerais que reproduzem com excelência o Brasil inteiro. Então, Minas Gerais é o melhor laboratório para qualquer iniciativa que a gente tiver dentro da área de saúde ou dentro da área de educação, porque se isso der certo em Minas, vai dar certo no Brasil inteiro. Então, por isso que a gente sempre tem, né? Quando a gente sabe que a gente tem um presidente mineiro, a gente sabe que é um presidente que vai entender os problemas do Brasil. Por quê? Porque quando ele governa Minas, quando ele está em Minas Gerais, ele entende a mesma realidade macro que ele vai enxergar quando ele estiver em nível federal. Portanto, que Minas é tão importante para a gente. E chegar nos municípios de Minas Gerais é, portanto, chegar no Brasil inteiro. A gente está junto com um parceiro forte, que é o IDCT, perto dos vereadores, perto dos prefeitos, perto do município, que é onde está a população brasileira, nós conseguimos atingir o nosso grande objetivo. O Senado Federal consegue chegar na ponta. O Senado Federal consegue, por via do IDCT e dessa parceria que nós temos via Interleges, entregar educação de qualidade, legislativa e também para a nossa população, para os diversos municípios que estão em Minas Gerais. E não deixa de ser um grande laboratório para o Senado e para o próprio IDCT, para um projeto maior que a gente pode estar olhando para o Brasil inteiro depois de conseguir o sucesso em Minas Gerais. Portanto, IDCT, Senado e Interleges, nessa parceria, para os municípios de Minas é altamente estratégico para a população brasileira, especialmente em termos de educação e educação legislativa, que tem se tornado fundamental para a construção cidadã do nosso país. Excelente, Márcio. Nesse espírito, então vamos terminar aqui nossa entrevista com uma brincadeira, pode ser? Eu começo uma frase e você termina? Perfeito. A educação para o legislativo vai melhorar o Brasil e construir a cidadania do futuro do nosso país.